Este texto, 1 Coríntios, capítulo 15, é uma parte da carta de Paulo, é um capítulo longo, em que Paulo argumenta com o povo de Corinto sobre a questão da ressurreição. Haviam algumas questões lá, de dúvidas, questões de doutrina, de teologia, de fé, correntes contrárias ao Evangelho, alguns dizendo que a ressurreição não existia, que morreu, acabou, várias correntes de pensamento teológico em oposição ao Evangelho. E Paulo vai argumentando que a ressurreição é o tema de maior importância na vida cristã. Não só a morte de Cristo na cruz, não só o sacrifício expiatório dele, porém, mais ainda, a ressurreição dentre os mortos. E declarando: todo aquele que crê em Jesus ressuscitará como ele ressuscitou. E no meio desse capítulo ele fala que os que estiverem vivos no momento da volta de Jesus serão transformados à semelhança do Senhor, e os mortos ressuscitarão, e todos encontraremos com o Senhor nos ares. E aqui no finalzinho deste capítulo, ele vem argumentando que a ressurreição é a prova da vitória total, definitiva, irreversível de Cristo sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado. E ele então, no verso 57, diz: mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda aquela vitória de Cristo, alcançada na cruz e na ressurreição, é uma herança nossa. Vitória sobre o pecado e sobre a morte. E ele termina dizendo: por isso mesmo, vocês devem ficar firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão, porque há ressurreição, porque há uma eternidade, porque Deus é quem nos recompensará. E tudo aquilo que a gente luta, batalha pelo reino, pela fé, pelo Evangelho, pela obra de Cristo, terá uma recompensa. O tema que eu quero trazer hoje é sobre a vitória, né? Então, aqui aparece a palavra vitória. Graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado, sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa, esta vitória de Jesus, vitória manifesta, vitória revelada, vitória contundente, radical, quando ele ressuscitou, esta vitória é sua. Esta vitória é nossa. Todos somos herdeiros desta vitória de Cristo. E a vitória na vida cristã, a vitória é um conceito amplo, que abarca toda a nossa vida. Todas as esferas da nossa vida, biológica, psicológica, espiritual, pessoal, individual, familiar, social.
A vitória que Jesus trouxe é abrangente, é radical. E é vitória sobre o pecado, é vitória sobre o mundo e vitória sobre o mal. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a sua vitória em Cristo também é vitória sobre a morte. Lá em Hebreus, capítulo 2, diz que os homens passam por toda a vida com o medo da morte. Há um jugo espiritual e psicológico na mente, no coração humano, que está ligado a essa questão existencial da morte. Porque a gente tem autoconsciência, eu existo, eu estou aqui, eu sou o Fábio. E a gente sabe, você sabe, todos sabem, eu vou morrer, você sabe que você vai morrer. Só que esse tema da morte, ele é muito difícil para a gente. Zero afinidade com isso. A gente gostaria de viver para sempre, gostaria de não envelhecer, gostaria que o tempo não passasse, gostaria de ter um botãozinho para pausar o tempo e continuar vivendo. Mas você sabe que você vai morrer. E por conta do pecado, por causa do pecado, da influência do pecado na mente, na natureza humana, por isso que a gente morre, envelhece, adoece. Existe um temor da morte. Esse temor nem sempre é consciente. Esse temor nem sempre está colocado em cima dessa ideia da morte. Às vezes ele se desloca, não, mas se eu perder meu filho, se eu perder o meu marido, a minha esposa, se eu perder o meu pai, a minha mãe. Se você perder alguém precioso na sua vida, vai ser duro, mas está relacionado à morte. Salomão diz assim: melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque ali onde há luto, os vivos aplicam ao seu coração o fim de todos os homens. O seu fim, o meu fim, o nosso fim é a morte. Então, eu existo, eu vou morrer, são as balizas das questões existenciais, são os parâmetros. A gente não reflete sobre isso, mas isso está lá no fundo da nossa mente, do nosso coração. E lá em Hebreus 2 diz que em cima desse medo instintivo da morte, o diabo tem um império da morte. O mundo jaz no maligno. O governo espiritual do mundo está sob o comando de Satanás, dos demônios, principados e potestades. É o reino das trevas. E este reino assola o ser humano com este medo da morte. E as pessoas passam por toda a vida debaixo desse jugo, fugindo dessa temática, pensando: eu tenho que me divertir, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que fazer o que me cabe, eu tenho que visitar tal lugar, eu tenho que ver tal filme, eu tenho que ler tal livro, eu tenho que conquistar tal coisa antes que eu morra. Eu tenho que correr, fazer, antes do que
que eu morra? Eu digo, você tem que aprender a temer e honrar o Criador antes que você morra. Ah, pastor, mas eu já tenho o temor do Senhor no meu coração. Que bom, cresça nisso, porque é Ele quem te livra do poder da morte, do inferno, da condenação e do juízo eterno. E o homem tem instintivamente esse pavor da morte, porque intuitivamente sabe que do lado de lá, sem o Salvador, ele está condenado. Então essa teoria, aquela doutrina lá dos coríntios, era um modo de negação do tema existencial da morte. Morreu, acabou. Os fariseus criam na ressurreição, mas os saduceus em Israel, a doutrina dos saduceus, que eram teólogos judeus, era muito ligada a esse tipo de pensamento também, que não existe ressurreição, não existe morreu, acabou, essa coisa assim. Mas o que Paulo diz aqui é que a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, é a nossa vitória. É sua vitória. Pensando assim nessa temática da vitória, eu pensei na bênção de Abraão. Deus abençoou Abraão e disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você olhar para a vida de Abraão, Isaque e Jacó, eles tiveram lutas, passaram por problemas, aflições, mas Deus deu vitória para eles em todas essas coisas, porque eles permaneceram fiéis ao propósito que o Eterno tinha dado para eles, permaneceram fiéis ao chamado que o Altíssimo tinha dado para eles, e eles não se desviaram desse chamado, desse propósito. Então a gente pode dizer, eles são um exemplo de bênção, de vitória e de prosperidade. Eles tiveram até, digamos, prosperidade financeira, material, eles se tornaram pessoas ricas. Dia desses uma pessoa me perguntou: mas pastor, esse assunto de prosperidade, pessoa querer ficar rica, eu não tenho nenhuma vontade de ficar rica, eu estou bem na minha vida, eu quero servir a Deus. Essa ideia de que prosperidade é igual a ficar rico, e que todo crente deve ficar desejando se tornar rico, é uma ideia errada, não é bíblica. Paulo diz que aqueles que ficam correndo atrás de riqueza se metem em encrenca. Por quê? Você ou vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Então, o conceito bíblico de prosperidade não é igual a riqueza. Mas então o que é prosperidade, pastor? Prosperidade é: Deus te deu 2 talentos e você pegou aqueles 2 talentos e trabalhou em cima deles e alcançou mais 2 talentos. Prosperidade é: Deus te deu 10 talentos e você pegou os 10 talentos e alcançou mais 10 talentos. Prosperidade é você desenvolver os seus dons espirituais, humanos, sociais. Prosperidade é você estar plantado na casa do Senhor e dar fruto no reino de Deus.
Prosperidade é você estar plantado no lugar que Deus te colocou no seu trabalho e fazer diferença, ser sal e luz. Então, a pessoa que é próspera, ela não necessariamente é rica. Ela ganhou 2 talentos, ela vai ter 2 talentos. Ela, em termos de finanças, o outro que ganhou 10 talentos nessa área, porque tem gente que tem esse chamado. O cara tem dinheiro e tem uma vocação, um dom de prosperar financeiramente, de ganhar mais dinheiro. Amém, vai em frente. Mas o outro não teve esse chamado. E ele, dentro daquele conjunto de talentos, ele vai desenvolver o potencial dele, ocupar o espaço que Deus tem para ele, e vai ser fiel a Deus em todo esse trajeto. E é uma coisa interessante, porque quando você é fiel a Deus, fiel ao propósito dele, ao chamado que ele lhe deu, ele é fiel, claro. E ele vai lhe proteger. E ele vai lhe abençoar. O seu pouco que você vai colher, ele vai abençoar e vai multiplicar. Então, a bênção, diz Provérbios, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Porque o cara larga o reino de Deus e vai atrás da riqueza, vai atrás do sucesso, vai atrás da fama, vai atrás de prazeres deste mundo. Pode alcançar riquezas, sucesso, fama, prazeres, pode. Mas quando diz a bênção do Senhor é que prospera e não acrescenta dores. De que adianta ter muito dinheiro e ter uma doença incurável? De que adianta ter muito dinheiro e a casa é uma guerra constante? A família vive se alimentando e nutrindo ódio. Então, o conceito de prosperidade é ser abençoado pelo Eterno, ser parceiro, ser aliado do Altíssimo, e o Altíssimo se considerar um aliado seu, ter uma aliança, um concerto com você, e para onde você vai, ele vai com você, e o espaço que você ocupa na família, na sociedade, ele está com você, e você ora e ele atende às suas petições. Então, vitória na vida cristã é a gente entrar em Canaã. Né? O povo de Israel saiu do Egito, escravo no Egito, milagres de Deus, passou pelo Mar Vermelho, atravessou o deserto, e a meta deles era alcançar a terra prometida. O alvo era chegar a Canaã. E quando estavam às portas da terra, Moisés já tinha morrido, Deus falou com Josué: não temas, eu sou contigo como fui com Moisés, meu servo. Então, somente ser corajoso e esforça-te e observa a minha palavra, porque eu darei vitória. Eu não vou adiante de vocês remover os amorreus, vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que guerrear, mas vocês vão vencer. Então, diz o autor lá da carta de Hebreus, no capítulo 4, verso 1, 2 e 3, diz assim: temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido,
entramos no repouso. Resta ainda um repouso de Deus para o seu povo. E quando a gente fala de repouso, fala de Canaã, os cristãos, na imensa maioria das vezes, pensam no céu. O lugar do nosso repouso definitivo é quando a gente morrer, quando a gente passar para a glória, quando formos promovidos para a mansão celestial. Ok, está certa essa ideia, essa imagem. Mas aqui o autor de Hebreus não está falando disso. Ele está falando que a gente precisa até temer, porque houve uma promessa de entrar no repouso e pode acontecer que alguns fiquem para trás, não entrem nesse repouso. E esse repouso é para hoje, é aqui agora. Este repouso representa a prosperidade nesse conceito de Abraão, Isaque e Jacó, representa a bênção de Deus, representa a vitória. É disso que nós estamos falando. Então, o lugar do repouso é o lugar da bênção. O lugar do repouso é o lugar da vitória. O lugar do repouso é o lugar em que você é um agente do reino. Você faz parte da família de Deus e você exerce um sacerdócio espiritual. Você ora, você intercede, você clama pelas pessoas, elas são abençoadas, suas orações são ouvidas. Isso não significa que a gente não tenha luta, isso não significa que a gente não tenha sofrimento, não significa que a gente não tenha tribulação. O lugar do repouso, então, é um lugar que eu tenho uma imunidade contra o sofrimento humano, de jeito nenhum. Mas significa que neste lugar, todo e qualquer sofrimento redunda em crescimento na minha vida. Toda e qualquer tribulação gera em mim uma maior comunhão. Significa que eu não tenho experiência perdida. As experiências da vida, elas são vividas com Deus. Elas são resolvidas no relacionamento com Deus. As experiências boas, eu louvo, eu celebro, eu agradeço, eu regozijo. E as experiências desagradáveis, ruins, difíceis, onde eu busco a força? Nele. Nada fica fora dessa relação. Então, não é uma questão de buscar um lugar sem sofrimento. Muitas vezes as pessoas pensam na riqueza como um tipo de couraça, um tipo de proteção, um tipo de imunidade ao sofrimento. Estão enganadas. Rico, pobre, sofre. Ninguém escapa. Agora, você está com o Senhor é outra coisa. Na sua luta, na sua dor, você está com Ele, é maravilhoso. E aí, eu queria apontar para uma verdade que Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Ele está falando do casamento, diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Paulo está enfatizando que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. E aí ele segue falando da igreja. Cristo se deu pela igreja para torná-la gloriosa. Vamos dizer, igreja gloriosa é igreja vitoriosa, santa, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, muitas vezes, você, como cristão, fica olhando para as notícias do mundo, para as notícias do meio da fofoca evangélica, e fica olhando as misérias da igreja. E olha, vamos combinar, não tem pouca miséria na igreja. Não tem pouco problema no meio das lideranças e do povo da igreja. É uma perda de tempo, porque isso não qualifica, não melhora seu relacionamento com Deus. Vamos combinar. Mas a gente precisa olhar para o que Deus propõe, pensa, visa para a igreja. É isso aqui. Igreja gloriosa. Igreja gloriosa é igreja vitoriosa. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre o mal. E eu quero afirmar para vocês, a igreja de Jesus é a noiva de Jesus. E a noiva de Jesus é semelhante ao amado. Não é mais ou menos. A igreja vai viver, se tornar e alcançar esta condição de igreja gloriosa. Eu creio nisso. Ah, pastor, mas tem isso, tem aquilo. Para de olhar porque o mundo está fazendo, o inimigo está fazendo, o homem está fazendo, a carne está fazendo. Ali você é um poço sem fundo, é um lodaçal. O que a gente precisa olhar é o que Deus está fazendo. O que a gente precisa enxergar é o que Ele quer fazer. É o que Ele está fazendo na igreja e para onde Ele vai levar a igreja gloriosa. É para onde Ele vai conduzir a noiva. E não só ver, enxergar, ter essa revelação, mas tomar parte disso. O Senhor chama você para entrar em Canaã. O Senhor chama você para ter parte nisso, neste chamado. Nossa vitória vem dele, é decorrente da vitória dele, não é independente. Mas lá em Hebreus 4, 1, 2 e 3, o que o autor fala é que aquela geração que saiu do Egito e não pôde entrar, quem entrou foram os filhos, exceto Josué e Calebe, que creram, mas os mais velhos não entraram. Eles não entraram porque não creram. Por isso, Hebreus diz, temamos, pois. E ele diz que nós entramos em Canaã por meio da fé. E fé é você crer na palavra. Fé é você colocar sua crença nas afirmações de Deus. E quando você bota a sua crença na palavra de Deus e busca comunhão, Deus aviva aquela palavra, ativa aquela verdade em você. E aí, tá certo?
A palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Então, é como se nós precisássemos pedir a Deus para abrir os olhos da nossa fé, a dar-nos revelação, para a gente ver que nós também estamos incluídos nesse chamado. Você às vezes fica pensando, mas eu sou uma pessoa assim, simples, pastor, eu não tenho nenhuma sofisticação. A coisa não conta pelo tanto de talento que você tem. A referência, a medida, não é a medida do mundo, de quanto você aparece, quanto você é inteligente, quanto você é bonito, os seus talentos aparecem na igreja. Não é nada disso. O quanto você deixa o Espírito Santo trabalhar o seu caráter, entalhando em você o caráter de Cristo. O quanto você serve a Deus, buscando o reino dele em primeiro lugar. O quanto os seus talentos estão disponíveis para o uso do Senhor. Isso faz diferença. Se você tem 1, tem 2, tem 5, tem 1000 talentos. Então, precisamos acreditar, né? Em Hebreus 4:3 diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós, os que cremos, entramos no repouso. Há um repouso de Deus para você. Há uma vitória de Deus para a sua vida. Há uma glória de Deus a ser revelada na igreja. Há um tempo de glória, de manifestação do poder da glória de Deus na igreja. E nós temos o privilégio de ser essa geração do fim, que passa aperto, que passa problemas, mas que em nome de Jesus vai vencer, vai entrar em Canaã, vai se apropriar da vitória, vai deixar Deus entalhar o caráter de Cristo no seu interior e vai desenvolver os dons espirituais e os talentos que Deus lhe deu, tornando-se igreja gloriosa, revelando, traduzindo o coração de Deus, revelando a beleza do Senhor nos dons, no fogo, na fé, na unção, na autoridade espiritual. Creia, pense, visualize, imagine, você faz parte disso. Deus te abençoe.